E aí, boa noite. Simbora para mais uma aula de noções de administração pública, onde vamos trazer algumas ideias para sua prova. Esses conteúdos são importantes para qualquer concurso que exija essa matéria, tá? Então, estejam focados e concentrados. Antes de dar entrada aqui nos meus slides, como sempre faz, eu vou pontuar algumas coisas importantes para quem estuda para concurso, tá? Primeiro, é importante que você tenha um local para estudar. Você não pode estudar, cara, na sala com um monte de gente falando do seu lado. Você não pode estudar em um ambiente bagunçado. Cria no cantinho do seu quarto, no cantinho da sua sala, em algum lugar que seja silencioso, tenha silêncio, né? Cria um cantinho do estudo. É importante para o seu cérebro entender que você tem um cantinho e quando você senta ali, você está concentrado e decorando. O nosso cérebro, cara, ele não entende quando você mistura as coisas demais. Por exemplo, hoje eu estudo na sala, amanhã no quarto, depois da manhã no banheiro. Isso vai dar errado. O seu cérebro, ele entende que você precisa se concentrar num lugar só. Tá tranquilo, Vitor. Vai lá, cara. Vai lá. Beleza? Tamo junto. A avó do Vitor começou a passar mal lá. Vai lá, Vitor. Tamo junto aí. Então, acontece, né, meu? Acontece. Isso daí acontece, infelizmente, vai acudir lá. É importante que vocês tenham um ambiente de estudo por conta disso, porque o seu cérebro precisa entender que aquele local é o seu local de estudos. Aí você consegue aprender mais e consegue decorar mais. Então, tenha o seu cantinho do concurseiro, tenha o seu cantinho de estudos. É importante isso para você. Tenha o seu cantinho, o seu lugar reservado para estudar. Se você não faz isso, você acaba se dispersando e não consegue se concentrar, porque o nosso cérebro ele age dessa forma. Ele fala assim, não, você não está num ambiente para estudar, você está no banheiro, caramba. Você está numa sala cheia de gente. Isso aqui não é um ambiente de estudo. Então, o seu cérebro sabe disso, tá? Toma cuidado. Verifique para mim aí, o áudio e o vídeo, tá tudo ok? Eu não estou falando sozinho aqui, ninguém está me ouvindo nem me vendo, né? Tá tudo certo? Beleza. Show. Então, é importante, né, um local certo e único para estudar. Claro, está no banheiro tomando um banho, pode ficar ouvindo lá as videoaulas, não tem problema. Ouvir um audiobook. Eu estou falando que, prioritariamente, para aprender, precisa estar no mesmo lugar sempre. E tem que ser silencioso o lugar, né, o local. O que eu faço geralmente, eu boto um fundo musical de um piano, Beethoven, Mozart no fundo e vou ouvindo a aula. Isso é bom para aumentar a sua concentração. É importante também. A estratégia e a técnica sempre ganha da inteligência. O inteligente não monta empresas, o inteligente não é bem-sucedido, o inteligente não passa em concurso. Quem passa em concurso é o cara que seja um mediano, na média, mas que consegue se destacar pela sua esperteza, pela sua técnica. Esse cara que tem técnica, que sabe como estudar, que é estratégico, ele passa. O cara que é só inteligente, ele dificilmente consegue progredir aí na vida. Vocês sabem muito bem disso. Os seus amigos inteligentes lá, sua classe, bloqueia o microfone aí, filho. Bloqueia o microfone, beleza? Bloqueia o microfone se não for perguntar. Senão me perco todo aqui. Então, aquele seu amiguinho de sala que era muito inteligente, você vai perceber que ele não ficou um cara bem sucedido, na maioria das vezes, né? Se ele for inteligente e estratégico, é claro que ele vai conseguir muito mais rápido que você, inclusive que eu. Se ele é só inteligente, ele vai ser um cara comum e vai, de repente, trabalhar para o cara que era o burrão da sala. O cara que era o burrão da sala era técnico, ele fazia o que tinha que ser feito. Ele não ficava inventando moda, querendo se destacar por ser inteligente. Ele queria ganhar, ele queria receber, ele queria vencer. E não só ficar como inteligentão. O inteligente, geralmente, não é um cara bem-sucedido. O cara bem-sucedido é o cara técnico, estratégico, que cria um modelo, segue aquele modelo e consegue executar aquele modelo. Esse é o cara que vence. Outra coisa, durante aqui as aulas, eu vou soltando esses bizus. Por quê? Por que eu não falo, geralmente, não crio um vídeo só para isso? Porque eu acho que quem merece estar aqui ouvindo isso é o cara que está vendo as aulas. Então, solta um bizu, solta uma dica aqui,
durante as aulas mesmo. E o cara vai pegando aos poucos. Isso é importante, tá? Porque na sua prova é assim, na sua prova são várias matérias e vários conteúdos avulso pulando na sua frente. E você consegue absorver e colocar em prática cada um deles, de forma concatenada, de forma organizada. Vamos lá. Resumindo aí, ó. O local para estudar é importante, ter silêncio onde você está estudando é importante, a estratégia e a técnica sempre vence a inteligência. Estou soltando dicas aqui durante as aulas. Mas o que? Nós temos aí um tripé, cara, que é importante para quem está estudando, tá? Seria aí um triângulo, né? Que vai definir aí a sua trajetória de sucesso ou insucesso no concurso. Primeiro, é importante que vocês tenham conhecimento de base. O que é conhecimento de base? São as videoaulas. São as aulas presenciais lá no cursinho de imersão. São as aulas comigo aqui. Isso aqui é conhecimento de base que vocês precisam ter. Se você não tem base para sua casa cai. A base tem que ser muito forte para que sua casa, o seu prédio, seu apartamento não caia. Se a base é ruim, o prédio, a casa vai desmoronar. Sua base tem que ser muito boa. Então, o conhecimento de base é videoaula, que você lê lá na apostila, as aulas presenciais, isso é conhecimento de base. Temos também aí os resumos por escrito, com o seu estilo. Você precisa pegar tudo que eu falo aqui durante as aulas e resumir por escrito no seu estilo. Escrever um resumo do seu jeito. Resumir o que eu estou falando do seu jeito. Eu, por exemplo, quando eu vou estudar, eu faço o resumo do meu jeito, não do jeito do professor. Eu crio o meu método para falar aquilo que ele está falando. O seu jeito é sempre o melhor jeito, se você conseguir escrever ele de forma correta. Então, primeiro, conhecimento de base. Segundo, resumo por escrito de tudo que o professor fala, que o vídeo fala, que o livro fala, e você resume do seu estilo, do seu jeito lá, no seu caderninho de anotações. É importante, né, ter um caderno próprio para aquele concurso, próprio para aquela matéria. Outra coisa, por último aí, né, da nossa tríade. Por último, simulado. Se você está com conhecimento de base, se você está fazendo resumo e não está simulando, se você não está simulando, não está fazendo provas anteriores, se você não está fazendo simulados e nem provas anteriores, é impossível funcionar. Eu mandei para vocês lá no grupo um aplicativo que ele basicamente te mostra te mostra os simulados e como você responder, e tem até dicas do professor ali. Usa aquele aplicativo para ficar fazendo provas anteriores, questões anteriores da sua banca, do seu cargo. Faça isso e você terá sucesso aí nessa sua empreitada. Professor, aquele do Gran Concurso de ADM é bom? Excelente. Se você conseguir, o Gran Concurso foi o que eu divulguei, não foi? Foi o que eu divulguei, o aplicativo. Se você conseguir colocar a banca certa e a carreira correta, lá você separa por banca e por carreira e por nível médio. Banca, carreira, nível médio, e você consegue até separar por matérias, né? Português, ADM, informática. Se você conseguir separar direitinho os filtros e aplicar ali e aparecer direitinho, pau no gato, vai dar super certo. É o melhor jeito que eu achei até agora. É a melhor forma que eu achei até agora. Tranquilo? Bom, terminei então aí essas dicas, esse resumir aí para vocês essas dicas. Agora vamos para a aula. Atenção total na nossa aula. Vou compartilhar a tela. Deixa esse bagulho aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Compartilhamento de tela. E vamos continuar onde paramos aí na nossa aula anterior. Bom, acredito que a tela está aparecendo para vocês e que minha carinha está no cantinho embaixo aí, né? Tudo certo, né? Verifiquem aí. Sim, agora hoje tá beleza. Show, o slide está aparecendo e minha carinha também está lá embaixo. É porque o slide some porque entra alguém na sala, alguém sai e entra depois de novo e acaba pulando, trocando o quadro. Só você entrar depois e voltar para o quadro correto, beleza? Então, vamos lá. Pode falar. Pode falar. Tá aparecendo. Está aparecendo a minha carinha aí, está aparecendo também o slide? No cantinho lá embaixo. Está aparecendo, né? A carinha não, só o slide. Era para aparecer lá embaixo no cantinho. Verifica
verifica aí no cantinho lá embaixo, vai aparecer minha carinha também aí. Beleza? Verifica aí. Deixa eu botar aqui modo exibição de conteúdo para mim. Vou botar... Deixa eu ver aqui. Deixa assim mesmo. Eu consigo ver se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Bom, então vamos lá. Estávamos falando aqui na aula anterior da Constituição do Estado de São Paulo, que vai servir para qualquer concurso a nível estadual no Estado de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal, TJ e afins. Para algumas GCMs de São Paulo também cobra a Constituição do Estado, para algumas GCMs de São Paulo, nem todas. Mas é importante, porque você não vai fazer só GCM, você vai fazer aí uma porrada de concurso. Então vou falar rapidamente aí o que é mais importante, vamos pular para informática. Acabei informática, vamos dar atenção total a conhecimentos específicos da GCM de Cubatão, tá ok? Vamos dar foco total aí. Bom, vamos lá. Disposições gerais do artigo 139. É importante também lembrar que a Constituição do Estado de São Paulo é Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola lá da Constituição Federal, tá? Então, é basicamente a mesma coisa. Muda só uma coisinha ou outra. Vamos lá. A segurança pública, dever do Estado com E, que é dever do Brasil, de todo mundo, e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, a segurança pública vai ser feita aí para preservar a ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio delas. Protege o seu patrimônio, protege a sua vida física e protege a ordem. Beleza? No Estado manterá a segurança pública por meio da sua polícia, subordinado ao governo de Estado. Quais são as polícias no Estado de São Paulo? As polícias serão Polícia Civil, Militar e Bombeiros. É polícia aqui em São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os Bombeiros. E agora, cuidado, não está aí porque está desatualizado. Vamos lá, cuidado. Aqui em São Paulo agora temos a Polícia do Estado, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, e a Polícia Penal do Estado de São Paulo. Coloque aí na sua cabeça, eu vou até depois editar lá e colocar, Polícia Penal do Estado de São Paulo. Porque antigamente não existia polícia penal, era só agente penitenciário. Agora eles são polícias. Então, está ali também a Polícia Penal. E logo, logo, acredito eu que estará também a Polícia Municipal, a Guarda Civil Municipal entrando ali como polícia. Por enquanto, não. Por enquanto, no estado de São Paulo, nós temos o estado de São Paulo, temos a Polícia Civil, Militar, e a figura do Corpo de Bombeiros, e a Polícia Penal. A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é a força auxiliar e reserva do Exército. Nós, da policiais militares, somos força auxiliar e somos reserva do Exército. Qualquer emergência, primeiro vai às polícias militares dos estados. O Exército foi para o Talibã, para qualquer lugar que seja, e entrou em guerra e está precisando de soldados para a guerra. Primeiro vai a Polícia Militar dos estados, porque é força auxiliar e reserva do Exército. Continuando, artigo 140. A Polícia Civil é órgão permanente, dirigida por delegado de polícia, que são bacharéis em direito. Incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, exceto as militares. Então, a Polícia Civil é a polícia judiciária no Estado, para crimes relacionados aqui no Estado de São Paulo, ou nos estados aí, para infrações penais, exceto militares. Polícia Civil não entra em âmbito militar. Ponto final. Com exceção aí, se o militar comete crime contra a vida, tá? Aí tem o Tribunal do Júri, aí sim entra a figura da Polícia Civil, ok? Aí entra, mas é exceção, né? Exceção aí é no caso de crimes contra a vida de civis. Crimes contra a vida de civis, a Polícia Civil entra, beleza? A Polícia Civil vai entrar. O delegado-geral é o cara mais antigo lá da Polícia Civil, mas o que é importante aí? A Polícia Civil vai defender a ordem jurídica, mas o que... Vou tentar resumir isso daí, tá? Não vou ficar lendo tudo, não. É importante saber também que na Polícia Civil
você vai ter aí a figura da polícia técnico-científica, a figura do Instituto de Criminalística e médico legal. Então, vamos lá, dentro da Polícia Civil, temos outras polícias, que assim poderíamos chamar. Nós temos a figura da polícia operacional, que são investigadores, que são os escrivães. Nós temos aí, agentes de polícia também, nós temos aí a figura da polícia científica, que tem ali o perito criminal, tem o médico legista, tem o fotógrafo criminal e por aí vai. Aí temos a figura do Instituto Criminalística e médico legal, tá? Então é importante saber que é separado. Aqui em São Paulo tem essa separação. Nós temos a polícia operacional, temos a polícia técnico-científica, que vai ser dividida ali basicamente em Instituto de Criminalística e médico legal. Então, o Instituto de Criminalística é uma coisa, o Instituto Médico Legal é outra, e a Polícia Operacional Civil é outra. Quem que é a Polícia Operacional Civil? Aquela que está lá na delegacia. Geralmente, o Instituto de Criminalística é separado. É outro órgão separado lá dentro da própria polícia. Um instituto separado lá dentro. O Instituto Médico Legal é um lugar separado, onde fica o médico legista. E por aí vai. Só para vocês entenderem, tá, os conceitos. Na sua prova pode cair isso daí. Polícia Militar. A Polícia Militar, além das atribuições definidas em lei, é polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Quem faz policiamento ostensivo é a Polícia Militar. A Polícia Civil, ela faz aí, basicamente, ela apura infrações penais, repressão a crimes, beleza? A Polícia Civil. A Polícia Militar, o policiamento ostensivo fardado, a presença dela inibe aí, vai inibir aí, inibe o crime. Mas o quê? Nós temos aí, né, que o comandante-geral vai ser um oficial do mais alto posto aí da Polícia Militar, né, o mais antigão, e claro que é um cargo de confiança, então tem que ser o mais antigo, mas o governador que vai escolher. Mas o que aí? A Polícia Militar vai ter estatuto próprio, tá? No caso, o RDPM está sendo mudado, o RDPM agora não tem mais aplicabilidade, estão criando-se, na data de hoje, estão criando-se um novo estatuto para a Polícia Militar, um novo regulamento para a Polícia Militar, tá? Vai chamar regulamento de ética, vai chamar ética da Polícia Militar, vai ter um nome parecido com isso. Para tirar um pouco da força do militarismo, que pode meio que forçar ali o policial a ser aquele cara mais voltado ao militarismo da União, né? Eles querem tirar um pouco do militarismo da União, que é de guerra, e colocar o policial mais sociável, mais policial militar de rua mesmo, né? Que lida ali com o dia a dia das pessoas. Tem diferença do militar da União, militar do Exército, das Forças Armadas, e o militar da Polícia Militar, né? O militar da Polícia Militar é um policial mais comunitário. O militar das Forças Armadas é um policial de guerra. O militar das Forças Armadas, ele vai para a guerra, cara. Ele vai destruir, vai quebrar, vai destruir. Ele vai para isso. O policial militar de rua, o militar de rua, não. Ele é um cara que vai para resolver conversando, na maioria das vezes, tentando apaziguar. E quando não dá, vai para a guerra também. Mas o que é importante falar aí? Temos a Casa Militar, né? A Casa Militar é um local ali onde fica representados os militares, é como se fosse uma Câmara dos Vereadores, só que é uma Câmara, no caso, uma Casa Militar, tá? Algo parecido com isso. Que funcionamento de deveres, vantagens, regime de trabalho da Polícia Militar, servidores militares estaduais, respeitados os federais, obviamente, né? Mostrando a diferença um do outro aí. Assessorias militares, temos assessores militares também. Cadê? Isso aqui não. O chefe da Casa Militar será escolhido pelo governador, obviamente, e está entre o oficial da ativa, aquele cara mais antigo também. O Corpo de Bombeiro, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Quem faz defesa civil no estado de São Paulo? Quem faz defesa civil no estado de São Paulo é o Corpo de Bombeiro, que também é polícia militar, também é policial. Todo bombeiro é policial militar. Tanto é que aqui em São Paulo eu posso ser bombeiro, deixar de ser bombeiro, voltar para policiamento de rua, sair do policiamento de rua, voltar para o Corpo de Bombeiros. Minas, não dá para fazer isso. Rio de Janeiro, não dá para fazer isso. Aqui em São Paulo, dá para fazer isso ainda. Beleza? Estão querendo nos separar aí, né? Colocar cada um no seu quadrado, com cursos distintos.
Mas, por enquanto, eu posso ser bombeiro o ano que vem e esse ano, e o próximo ano, ser policial militar de rua. Então, tudo aí é militar, tudo é polícia, aqui em São Paulo. Continuando. Estou acelerando para a gente conseguir já cair lá na matéria da GCM específica. Vamos lá. Eu não passei direto? Não passei direto, não. Tá. Lei de Acesso à Informação do Estado de São Paulo, mas também é Ctrl+C, Ctrl+V da Lei de Acesso à Informação Federal, lá que foi criada pela União. Basicamente, o Estado precisa copiar o que a União faz, tá? O Estado precisa copiar o que a União está fazendo. São coisas que são para todos os entes federativos. Tanto a União cria, o Estado e a Prefeitura, o município também copia, mudando para a sua realidade, mas copia, quase que na íntegra. Rapidinho aí, o que é importante saber? A Lei de Acesso à Informação é para você conseguir aí, basicamente, publicar quase tudo. A regra é que seja público, a exceção é que seja sigiloso. A restrição ao acesso à informação é exceção. A regra é que eu divulgue tudo que eu faço. A regra é a divulgação e não a restrição, e não o sigilo. Então, a regra é divulgar. Lembrando que, alguns casos aí, né, você não vai divulgar. Exemplo. Vamos dar alguns exemplos importantes aí, eu vou até ler para vocês. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade do Estado, né? E, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso restrito possam. Quando eu não posso divulgar? Quando que eu não posso divulgar? Põe em risco a defesa da soberania nacional e a integridade do território nacional. Pode ver que o Estado de São Paulo copiou e colou lá da União, né? Tá falando até da União aí. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações com relações internacionais do país, de caráter sigiloso e por aí vai. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Aí não vou divulgar também, não pode divulgar. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, não pode. Por exemplo, eu vou divulgar que o Brasil está quebrado. Se eu fizer isso, os outros países que investem aqui vão sumir. Então, eu não posso divulgar essa informação de que eu estou quebrado. Eu vou deixar restrito para que as pessoas não fujam do Brasil. É isso que está falando aí. Mas o quê? Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas, obviamente, né? Ou da Polícia Militar também. Pode divulgar um plano de operação da Polícia Militar ou das Forças Armadas. Não pode divulgar esse plano. Ou da Polícia Civil. Não pode. Prejudicar ou causar risco a projetos, pesquisas científicas, etc. Pôr em risco a segurança de instituições ou de autoridades nacionais ou estrangeiras e de seus familiares. Ou informação lá sigilosa ou que não poderia vazar, que compromete a segurança do Bolsonaro ou da família dele. Não pode. Não pode. Ah, o Bolsonaro agora está sem segurança. Divulga aí. Ah, o Bolsonaro agora, os filhos dele estão sem segurança particular. Divulga aí. Não, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mas o quê? Comprometer a atividade de inteligência, bem de investigação, fiscalização e andamento, etc. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observada a razão da imprescindibilidade à segurança da sociedade, ser imprescindível, né? A segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificado como ultra-secreta, secreta e reservada. Decora essas três palavrinhas. Ultra-secreta, secreta e reservada. Ultra-secreta, secreta e reservada. Ultra-secreta, secreta e reservada para o Estado de São Paulo. O Estado fala isso. Ultra-secreta, 25 anos. Ultra-secreta, 25 anos. Secreta, 15 anos, reservada, 5 anos. Ultra, 25, secreta, 15, reservada, 5. São múltiplos de 5 aí, né? São múltiplos de 5. Vamos lá. Mas o que é importante aí? Bom, basicamente é isso. Não tem mais nada aí que seja tão importante. O resto é obviedade, né? São coisas óbvias. Então, você vai conseguir aí compreender, tá? Tem nada aí
de segredo. Vamos dar continuidade. Ficou alguma dúvida até agora? Ficou alguma dúvida até agora? Não. Vamos, continuidade, vamos lá. Aí tem prazos aí, né? Tem alguns prazos aí que precisa ter atenção e tal, mas basicamente é 25, 15 e 5. Vamos lá. Tá. Cadê? Por que tá repetindo de novo? Ah, não, ele vai repetir de novo, tá certo, é. Então, ó, basicamente o que você precisa decorar, ainda falando de lei de acesso à informação, o que você precisa decorar? Decora essas siglas. CADA, SPDOC, SIC, CAC. Você precisa decorar, faz o resuminho no seu caderno e decora estas siglas que estão aí. CADA, SPDOC, SIC e CAC. Tem outras, tá? Mas essas são as mais importantes. Decora isso. CADA significa Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso. Resume isso daí. Comissão de Avaliação de Documento. Resume isso. SPDOC, Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. Resume. Sistema Informatizado Unificado de Documento. Eu consigo já entender. SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. SIC, Serviço de Informação. Decora assim, resume assim. Mas o quê? Lá embaixo, ó. O CAC, a Central de Atendimento ao Cidadão. Central de Atendimento. Decora assim. Fica mais prático. Fica mais fácil de decorar assim. E de novo ele repete, né? Os graus. Ultrasecreto, secreto reservado. 25, 15 e 5. Ok? Tá. Tá, ok. Ó, o CADA ali, ó. Decora também a parte do CADA que fala assim. A CADA serão compostas aí por 5, 7 ou 9 membros. A comissão de avaliação será composta por 5, 7 ou 9 membros. A comissão de avaliação será composta por 5, 7 ou 9 membros. Decora isso. Anotem isso. Anotem isso. Bom, vamos continuar. Ok. Terminamos lá Lei de Acesso à Informação, terminamos ADM, terminamos português, terminamos aí as partes aí que eram voltadas a conhecimentos, vamos dizer assim, de humanas, né? Conhecimentos que não são de exatas, de humanas ali. A informática meio que se mistura com exatas, e é conhecimento mais técnico, científico, conhecimento voltado à tecnologia, né? Conhecimento tecnológico. Deixou de ser humanas e virou tecnológico. Na informática, que cai em quase todos os concursos, não tem DCM de Cubatão, mas preste atenção, porque você não vai fazer só DCM de Cubatão, você vai fazer Polícia Militar, Polícia Civil, você vai fazer Polícia Penal, você vai fazer um monte de concursos aí. Então, TJ, então preste atenção nisso daqui, tá? Cai muito em concurso, e o cara que erra em informática, ele está fadado ao fracasso. Você não pode errar em informática, porque é fácil. Então, vamos lá. ADM, então, a gente já zerou já, professor. Zeramos ADM. Não zeramos legislação especial para Cubatão, não zeramos processo penal, Código Penal de Cubatão, não zeramos lei orgânica lá de Cubatão, não zeramos. Perfeito. Show. Valeu. Depois de informática. Depois de informática, vamos entrar aí voltado especificamente para a DCM de Cubatão. Claro que vai entrar muita coisa para todos os outros, principalmente Polícia Civil, que tem muito direito penal, processo, leis. Mas vamos aí também colocar alguma coisa específica de Cubatão. Tentar pegar alguma coisa de lei orgânica lá de Cubatão também, tá? Mas vai ser mais voltado a Código Penal, processo e leis. Depois aqui de informática. Bora! Para não perder tempo. Um mapinha mental aí, né? Esse mapa mental foi criado lá pela central de favoritos.com.br, materiais para concursos.com.br. Então fica aí meu agradecimento por divulgarem aí para o nosso conhecimento, beleza? Bom, vamos lá. Noções de informática, conceitos básicos de informática, componentes de computador, funcionários de computadores, né, com o nosso hardware,
nosso hardware, é a parte física. E vamos dar alguns exemplos aí, ó. Primeiro, vamos definir o que é hardware, parte física, de software, ou software, seja a pronúncia que você utiliza, seja se você mora na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou é brasileiro e fala errado como eu. Hardware ou software. O hardware, essa parte física, é tudo aquilo no computador que você consegue tocar, encostar. Tudo que eu consigo encostar na informática, pegar na informática, é hardware, é parte física. Tudo que é parte lógica, tudo que é digital, que eu não consigo pegar, que não é tangível, é software. Soft é mole, né? É leve, mole, beleza? Sistema mole, como se fosse sistema leve. Hard, ou a hard, né? É como se fosse duro, ok? Então, hardware é algo duro, firme. E software, algo mole, leve. Então, hardware é a parte física e software é a parte lógica, a parte ali dos programas. Sabendo disso, vamos aí para o nosso slide. Dispositivos de hardware, parte física. Dispositivos de entrada, saída e saída ao mesmo tempo. Dispositivos de entrada é tudo que você utiliza para entrar dentro da sua máquina, para conseguir entrar dentro da sua tela e clicar lá e conseguir digitar lá dentro. São dispositivos de entrada. Teclado, mouse, scanner, microfone, joystick, por aí vai. São hardwares, que são dispositivos de entrada. De saída é o inverso. É tudo aquilo que traz a informação para você, que te entrega o que estava lá dentro. Te entregou o que estava lá dentro do computador, é dispositivo de saída. É hardware, dispositivo de saída. Monitor, impressora, caixa de som, sensores, plotter e por aí vai. Entrada e saída ao mesmo tempo, é que faz as duas coisas. O modem, por exemplo, quando tinha aí modem, né, no computador, ele entrava e saía informação da internet. O drive de disquete, quando existia disquete, entrava e saía informação do disquete. Quando existia também o CD-ROM, DVD-ROM, entrava e saía informação. O HD, entra e sai informação o tempo inteiro. O pendrive, que é agora a nossa realidade atual, entra e sai informação. A memória flash, entra e sai informação ao mesmo tempo. É um hardware, dispositivo de saída e de entrada ao mesmo tempo. Temos alguns componentes principais aí. O disco rígido, que pode ser o hard disk, disco duro, disco rígido, ou pode ser o nosso SSD, que é aquele disco flash, disco mais rápido, né? Aquele disco que não tem lá dentro dele um disco, ele é um quadrado, um flash. Um SSD, ele não tem disco com leitor óptico. Ele basicamente aí, ele é como se ele tivesse um chip, né, que acessasse a informação por meio não magnético, um meio ali de sensores, né, como se fosse uma leitura óptica, na verdade, né, beleza? Óptica não no sentido de leitor óptico, né, óptico no sentido de leitor dinâmico, de acesso a memórias flashes, beleza? Então não tem, no SSD, não tem um disco com uma cabeça de leitura ali lendo ele, não tem. Então ele não arranha, e se ele cair no chão, geralmente ele não quebra a agulha porque não existe agulha, ele não balança o disco porque não tem disco. O SSD, que é um tipo de HD, mas é SSD, ele é parecido com o pendrive. Só que o SSD é muito mais rápido que o pendrive, por exemplo. Ele é rápido. Muito mais rápido que um disco rígido. É vantajoso ter um SSD. Temos os processadores. O processador, ele processa as informações, é o cérebro, ele processa as informações. O disco rígido é como se fosse um lugar do cérebro que só guarda, e o processador é como se fosse uma parte do cérebro que só processa. E a placa-mãe é como se fosse o corpo. Eu tenho aqui o meu corpo, que é a placa-mãe, que é onde saia lá os componentes, entram os componentes que fazem todo o sistema funcionar, que fazem todo o computador funcionar. Então, a placa-mãe é onde se conecta ali os componentes. Mas vamos ler, ó, disco rígido, ou Winchester, ou HD, fica dentro do gabinete, suas informações são gravadas de forma
permanente, ou podem ser também deletadas, tá? Permanente você pode colocar ou tirar. Lembrando que quando eu apago a informação do HD, ele nunca apaga de verdade. Se eu quiser recuperar, eu recupero. Mesmo que eu formate o HD, nunca apaga de verdade. Por quê? Aquele acesso sempre é permanente, ele é reescrito por cima. Ele regrava por cima eternamente. Regravações, em cima, em cima, em cima. Tudo isso tem vida útil, né? Chega uma hora que o disco não está mais legal, ele não grava mais como deveria, os clusters ali começam a dar defeito, tem bad block, tem não sei o que, por aí vai. Processador ou chamada de UCP ou CPU. CPU, cara, não é essa caixa preta aí, não é. CPU, que é a Central Única de Processamento, é o processador pequenininho que fica lá na placa-mãe. E a placa-mãe é a toda, né? A memória, nós temos tipos de memórias, vários tipos de memórias aí. Basicamente, a memória RAM, ROM, cache e externa. Memória RAM é memória volátil, memória de leitura. É quem liga ao PC, copia arquivo, fica lendo coisas. O que deixa o computador rápido? Uma boa memória RAM, um bom processador. E também um SSD, né? Com o SSD eu falei que, diferente do HD, o SSD é mais rápido. Então, a memória RAM é volátil e rápida e é temporária. A memória RAM não grava nada. A memória RAM lê e esquece. Lê e esquece. É como se fosse uma pessoa com mal de Alzheimer. Né? Ele lê e esquece. A memória ROM é memória permanente. Ou seja, se eu desligo o computador, ela continua ali. Cuidado. Memória ROM não tem nada a ver com HD ou com SSD. Espera aí, vou tomar água. Tá doendo já a garganta aqui. Vamos lá. Estão entendendo? Estão entendendo aí? Fala aí. Estão entendendo? Estão aí ainda ou já dormiram? Fala aí. E o feedback aí. Bom, bom, ótimo. Vamos lá. Sim, estamos entendendo. Show. Vamos lá. A memória ROM, que é a ROM do seu celular, ou ROM do seu notebook, ou a ROM do seu desktop, a memória ROM é um chipzinho, cara, que fica dentro do seu celular ou dentro do seu computador. É um chipzinho pequenininho que fica guardado as informações do seu computador. Quando ele foi criado, o que tem lá de componentes dentro da sua máquina. Basicamente, a memória ROM, que é permanente, ela guarda informações do seu aparelho. Por isso, quando você quer, por exemplo, fazer alguma configuração no Android, algumas configurações exigem que você atualize a ROM, porque a ROM é como se fosse um sistema dentro do próprio sistema. Ele é permanente. Se a ROM estiver desatualizada, de repente você nem consegue instalar alguns sistemas operacionais. Então a ROM pode ser modificada, mas exige mais técnica, aí é mais difícil, mas consegue atualizar a ROM. Então a ROM ela é memória permanente que guarda informações da máquina. Memória cache ou em cache é memória temporária e volátil, né? O que é memória cache, cara? Quando você abre o seu navegador e acessa, formatou o computador, instalou o Google Chrome e abriu o YouTube pela primeira vez, depois que você formatou. Demora para abrir o YouTube, fica lento para abrir. Quando você vai abrir de novo o YouTube depois, fica mais rápido. Por quê? O seu navegador baixou e salvou em cache a informação do YouTube. Ele falou assim, ó, esse cara está usando o YouTube, eu vou baixar agora a base do YouTube para quando ele for acessar ser mais rápido. Isso é memória cache, que é temporária. Ele vai baixar aí para você poder ver, depois de um tempo ele vai eliminar se ele perceber que você não está mais vendo. O computador tem essa inteligência, né? Ele verifica assim, pô, ele parou de acessar o YouTube. Então, depois de certo tempo, ele vai apagar aquele YouTube ali. Ele vai tentar baixar novamente se você continuar usando depois. Memória externa. Aí vai a memória fora do computador, né? O pendrive, HD externo e por aí vai. Aí do cantinho direito ele mostra algumas coisas aí, ó. Ele mostra disquete, CD-ROM, HD. Ele mostra os tipos de memórias ali, memória RAM, ROM, memória principal, tal. Ele vai só mostrar ali, basicamente, o que eu acabei de falar aqui, tá? Então,
fiquem atentos a essas informações. Revise essa aula, anota o que eu estou falando, senão você não consegue pontuar em informática. Você não vai conseguir pontuar em informática. Bora! Sistema operacional. Falamos de hardware, agora vamos falar de software. Lembrando que aí, se eu não me engano, está em espanhol, tá? Eu não achei slide, um slidezinho, um slide não, né? Eu não achei uma figura aí, um mapa mental em português para falar desse tema. Então, eu coloquei em espanhol mesmo, dá para entender, que eu sei tudo de cabeça. Então, vamos lá. Hardware e software. Do lado esquerdo de vocês e do meu está software. Do lado direito, hardware. Soft, mole, hard, duro. Soft, sistema, programas. Hard, físico, peças. Lá no software, nós temos os sistemas operacionais. Windows, Linux, Mac e por aí vai. Vários tipos de sistemas operacionais Linux. Temos vários Linux. Slackware, temos Ubuntu, temos Mandriva, temos N aí. Mas qual aí de Linux que a gente pode falar? Cara, tem um monte, meu. Linux, a distribuição Linux, as distribuições Linux são as maiores aí que existem no mercado, tá? Tem para tudo. Tem a versão Linux para hackers, tem versão Linux para programadores, tem versão Linux para quem mexe com parte de audiovisual, tem versão Linux para tudo. O Linux é aberto e gratuito na maioria das suas versões. Eu posso criar o meu Linux, Linux para professores de informática. Eu posso criar o meu se eu quiser. Ele é aberto e gratuito. Anota isso. O Linux é aberto e gratuito. Gratuito. Temos o Windows. O Windows e as suas versões, né? Windows XP, Windows 7, 8, 10 e agora, no mês que vem, começa o Windows 11. Então, atualizem lá no mês que vem para o Windows 11. Tá mais top, tá? Já dando uma olhada nele. Apesar de usar muito Linux, eu também tenho aqui o Windows, que eu uso para fazer outras coisas. O Windows 11 está bem legal, tá? Vai ser divulgado no mês que vem, se eu não me engano. Vai ser gratuito a atualização dele. Vamos lá. Temos também linguagem de programação. Nós temos aí C++, Visual Basic, COBOL, Java, mas o que a gente pode falar aí? Pascal, Pascalzinho e por aí vai. Várias linguagens de programação. O que é isso daí? Linguagem de programação são códigos que escrevemos para que o computador interprete. Isso é linguagem de programação. Linguagem de programação são códigos que eu escrevo para que o computador interprete. Eu escrevo um código para que o Windows interprete. Eu escrevo um código para que o Linux interprete. Processadores de texto, de planilhas, de imagens, de editores de texto e por aí vai, de jogos. Então, temos vários tipos de processadores aí, de programinhas para digitar texto, como o Word, o WordPage, o Outlook. Temos o Calc ou o Excel para planilhas. Temos o PowerPoint para apresentações, que eu estou usando com vocês aqui agora. Estou usando aqui agora com vocês. E por aí vai. E por aí vai. Na parte física, já falei tudo, né? Não precisa repetir aqui de novo. Falei pra caramba da parte física lá, do hardware. Vamos continuar. Tá. Aí a parte de protocolos de aplicação, e também é importante saber um pouquinho disso daí, tá? Do lado esquerdo, temos Telnet mais segurança, que é SSH. Utiliza a porta 22. SSH, basicamente, cara, você usa como se fosse um prompt de comando. Você usa para entrar em determinado servidor, você usa para entrar em determinada rede local. É basicamente um Windows sem janela, um Linux sem janelas, onde eu entro lá dentro, faço tudo só no prompt, só na linha. Aquela telinha preta lá que fica digitando lá os comandos, tá? É muito parecido ali ao Telnet ali, né? O acesso remoto é por onde eu vou entrar na Telnet, obviamente, né? Acesso remoto usa a porta 23 e a Telnet usa a porta 22. Só você decorar que Telnet é como se fosse acessar um servidor e acesso remoto é de acesso remoto à Telnet, que é a porta 23 que utiliza.
Porta 22 é para acessar, para visualizar a Telnet, a 22 é para ter acesso remoto a ela. Você tem FTP, que basicamente aí é a parte de download e upload, transferência de arquivo, upload ou download. Download é quando eu baixo o arquivo. Upload é quando eu subo o arquivo, envio ele para a internet. Quando eu baixo da internet é download. Utiliza a porta 2021. Beleza? Não é importante para a porta não, tá? Só saber a base que eu estou falando aí. Gerenciador de correios, né? Temos o IMAP4, temos o SMTP e temos o POP3. Eu vou falar de cada um aí. Basicamente, o IMAP usa a porta 143, é mais utilizado em celular, tá? É muito utilizado aí em celulares, juntamente aí com o POP3 também, que pode ser usado em e-mails, mas é muito mais comum em celulares. Ó, o que distingue eles aí, ó? Você tem um gerenciador, basicamente, eletrônico, que é o IMAP4. Você tem um sigiloso aí, que esse SSL aí é como se fosse uma forma de sigilo no acesso a protocolos de aplicação. Do lado direito, vou falar de um por um, começando de baixo para cima aí, ó. De baixo para cima do lado direito. Esse MTP é quando você consegue enviar uma imagem com uma foto junto. Antigamente, daria para enviar só SMS. Aí começou a dar para enviar SMS com foto ou vídeo. É o SMTP. Foto com SMS com foto ou vídeo é SMTP. Geralmente não tem segurança nenhuma. Vamos lá, o POP3 é quando você envia e recebe mensagens apenas, sem imagens. Só mensagens sem imagens. E pode ter, de repente, um áudio ali. Também quase não tem segurança nenhuma. HTTP mais SSL, que é o HTTPS. Toda vez que você vê HTTPS, SSL, tem a ver com segurança, beleza? HTTP é transferência de hipertexto com segurança. Se você tem um site HTTP e um site HTTPS, você sabe que o site HTTP, sem o S, é um site que não é seguro. Se ele te pedir algum usuário e senha, cuidado, ele não é seguro. Um site HTTPS é um site seguro. Tem um Szinho no final, é um site seguro. Ele pode colocar o usuário e senha ali, se não for uma página fake, se não for uma página falsa, você vai colocar seu usuário e senha e está seguro. A diferença é só essa, tá? É só essa. Não precisa se aprofundar muito, não. Tem que saber na sua cabeça a lógica do que é telnet, porta de acesso remoto, diferença de download para upload, gerenciador aí de SMS, de e-mail, saber a diferença de HTTP para HTTPS. É só isso que tem que saber. Não precisam se aprofundar muito nisso daí. Continuando, temos a parte de criptografia. Cai muito em concurso. Criptografia é colocar uma chave. Beleza? Vamos lá. Criptografia, os conceitos que existem aí, né? Criptografia assimétrica. Ela basicamente utiliza duas chaves. Aí você tem a figura da encriptografar e descriptografar. Encriptografar é colocar a chave, é embaralhar. Descriptografar é tirar a chave, é desembaralhar. Essa é a diferença que precisa saber aí. Saber que existe uma chave, que sem essa chave eu não consigo desbloquear, descriptografar aquela coisa. Por exemplo, quando eu te envio uma mensagem no WhatsApp, ela vai com uma chave. E só consegue ver aquela mensagem quem tem a minha chave. Quem tem a minha chave é quem está conversando comigo. Quem não está no diálogo não consegue ver a mensagem, em tese, né? Em tese. Estou falando em e-mails computacionais, em e-mails de programação. Se eu envio um e-mail para você, ele vai com uma chave. Qual que é a chave? A chave é o seu e-mail receber e conseguir descriptografar. Se outra pessoa tentasse interceptar, não conseguiria, em tese. Não conseguiria, em tese. E tem a chave. Uma figura legal para entender chave é entender, por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa no seu banco e o seu banco pede, além da senha, pede uma chave de segurança. Essa chave de segurança é descriptografar. É descriptografar. Lembrando que
Na criptografia assimétrica tem 2 chaves e na simétrica tem uma chave. Que muda só isso, tá? Ah, qual que é melhor? Depende, né? A assimétrica tem mais chaves ali, né? Então você conseguiria acessar com mais meios. Uma chave é uma senha, a outra chave é um código que chegou no meu e-mail, por exemplo. Só para vocês entenderem, tá? Os conceitos aí. Só para vocês entenderem os conceitos, beleza? A figura da chave também está na SSL. A figura da chave também está na SSL. Nós vimos aqui atrás, ó, SSL, de sigilo. Também está aqui no conceito de criptografia. Criptografia, ok? Então, expliquei mais ou menos aí por cima. Não tem muito o que entender, tem que saber disso, né? Saber que criptografia e descriptografia tem a ver com segurança da informação, né? Então, basicamente é isso que você precisa entender. Continuando. Ainda aí falando de redes e internet. Nós temos redes de comunicação de computadores. Temos a rede MAN, ou rede MAN, chama ela como você quiser, que basicamente é uma rede de internet dentro de uma matriz de uma cidade. Então, eu tenho uma rede entre uma matriz e suas filiais em uma cidade, aqui na Praia Grande, é uma MAN. Eu tenho a WAN, que basicamente é uma rede que se estende aí em cidades ou até países, é uma rede maior, rede WAN. A MAN é na cidade, a WAN é cidades ou países. E eu tenho do lado direito a PAN, a Personal Area Network, que é basicamente uma rede pessoal do seu celular com o seu tablet ou seu notebook. É uma rede pessoal na sua casa, com seus amigos. E a rede LAN, é uma rede local aí, local network, é uma rede do seu lar ou escritório. A diferença da LAN para PAN é que na PAN ela está na web. Tudo que aparece, esse globozinho aqui, ó, vem cá, meu filho, ó, tudo que aparece esse globozinho preto aqui em cima é porque não é uma rede por cabos. Eu não estou colocando um cabo no meu computador e no meu notebook conversando entre eles. Eu estou numa rede, eu estou na web. Se eu estou na web, aparece esse desenho aí desse globozinho cheio de quadradinhos ali dentro. Eu estou na web. Não tem cabos internos conectados ali, físicos, entre aspas. Porque está na rede, está na web. Já na LAN, é a minha rede local, do meu escritório, da minha casa. Está se comunicando através de cabos. Cabos de rede azul, esse cabinho azul ou preto de rede. Ok? Classificação de rede. Quanto à dimensão, ou tamanho, ou área geográfica. Definição. Uma rede é um conjunto de terminais, equipamentos, meios de transmissão de computação. É interligado, pode ser interligado por cabos de rede ou por web. Pode ser cabo físico de rede ou ser na web. Duas formas aí. Mas o que? Continuando. Sistemas operacionais. Aqui vai destrinchar um pouco mais, né? Temos aí, esqueci de falar lá atrás, o Linux é gratuito. Livre, aberto, todo mundo pode mexer nele. O Windows, não. Linux é gratuito e aberto. O Windows é proprietário. O que é proprietário? O dono dele é a Microsoft. O Windows e o Mac são proprietários. São proprietários. Windows, Microsoft. O Mac é a Apple. Então, tem que saber essa diferença. O que é um software, um sistema operacional livre e gratuito e aberto? Cuidado, pode ser livre e não aberto. Open source, né? Quando ele é livre e não aberto, você pode usar. Eu deixo você usar, mas eu não deixo você mexer. O Linux, geralmente, ele é livre e aberto. Posso mexer na estrutura dele. O Windows não é livre nem aberto, ele é pago, ele é proprietário, assim como o Mac. Ah, mas eu não paguei meu Windows, que você está usando pirata. Ah, mas eu não paguei o Mac, o iOS, na verdade, né? Eu não paguei o sistema operacional aí. Se você não pagou, cara, não significa que ele é de graça. Você apenas está usando pirata, beleza?
Está usando pirata aí, beleza? Tanto o sistema do Mac quanto da Microsoft aí, o Windows, beleza? Então tem essa diferença dos dois aí. Aí tem os nomes aí do Linux, né, que eu tinha falado lá, tem até outros aí, ó, Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora, SUSE, Mint, CentOS, Mandriva ou Mandrake, Slackware e por aí vai. Kurumin, Conectiva, Calango, Mandriva, são os mais conhecidos aí. Então, só você saber esses nomes, tá? Cada um aí tem sua particularidade no Linux, né? Tem sua particularidade. Por que as pessoas mais utilizam o Windows? Porque o Windows é mais fácil, o Linux é mais difícil de mexer. Poucos programas rodam, dá mais trabalho de mexer nele. O cara que não conhece de TI, ele passa raiva com o Linux. O cara que mexe com o Windows, não, é mais divulgado, né? É mais fácil de mexer, beleza? Mais tranquilo de mexer. Tararam, tararam, tá. Bom. Deixa eu ver se eu consigo fazer algumas coisas aqui, ó. Só um minutinho aí, tá? Não terminamos a aula ainda. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Vou parar de compartilhar aqui rapidinho. Ainda não terminamos a aula, tá? Espera aí, não terminamos a aula ainda. Vou tentar fazer aqui em 10 minutinhos algumas coisas que eu acho importante aqui para vocês. Espera aí. Vamos lá. Tá. Fazer algumas coisas que eu acho importante aqui para mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Cadê minha cara? Tá aqui, tá tudo aqui. Compartilhar a tela. Fazer um resumo rapidinho aí do Windows. Compartilhando minha tela com vocês aí. Fazer um resumo muito rápido. Esse fundo embaixo aí, com essa carinha do Anonymous aí, esse fundo é chamado de papel de parede. E também é chamado de área de trabalho, ou desktop. Não confunda desktop e área de trabalho aí do Windows com o desktop computador físico. Tem diferença aí dos dois. Então, esse fundo é o papel de parede, juntamente com o contexto aí todo dos ícones e tal, é chamado de desktop ou área de trabalho. Embaixo aqui, ó, aqui embaixo, nós temos a figura da barra de tarefas, ou barra do menu iniciar. Beleza? Essa barrinha aqui do menu iniciar. Nós temos aqui no cantinho aqui, ó, o relógio e temos alguns ícones de notificação aqui dos programinhas que eu tenho instalado e abertos. E ficam aqui na barrinha de notificações aqui. Temos aqui embaixo, ainda na barra de tarefas aqui do Windows, na barra do menu iniciar, temos aqui alguns programinhas abertos. Eu posso abri-los ou fechá-los. Temos aqui o botãozinho de pesquisa. Posso pesquisar alguma informação que eu quiser aqui dentro. Temos também aqui o menu iniciar. O Windows 10 tinha tirado o menu iniciar, se vocês lembram. Aí veio, atualizou e resolveu colocar de volta aí o menu iniciar. Temos aí o menu iniciar com alguns programas. O principal para saber aí é que temos os acessórios do Windows. Sempre cai sobre acessórios do Windows. Menu iniciar, acessórios do Windows. Sempre cai isso daí. Decorem os acessórios do Windows. Quais são? Bloco de notas, Internet Explorer entra como um acessório agora, o Paint, ou Paint, e o WordPage. Temos alguns acessórios aí. Decorem esses acessórios. Bloco de notas, assistência rápida, conexão com área de trabalho remota de outro computador, mapa de caracteres, e por aí vai. Decorem isso daí. Sempre cai perguntando disso. Sempre cai perguntando de acessórios do Windows. Muito bom. Professor, é toda essa lista que está aí? Toda essa lista aqui são os acessórios padrão do Windows 10. Todos. Mas o que mais cai é o que eu falei, né? O que mais cai é bloco de notas, Internet Explorer, Paint ou Paint e WordPage. São os que mais caem. Perguntando qual que faz parte ou não do acessórios do Windows. É isso que pergunta geralmente. Ok? Vamos lá. Aqui na tela
temos aqui ícones. Temos ícones. Beleza? Na nossa área de trabalho, temos ícones. Ícones. Alguns desses ícones são atalhos. Outros não são atalhos. Alguns desses ícones são documentos. Outros são imagens. Outros são vídeos. Que são as chamadas extensões. Temos as extensões de vídeo, extensões de fotos, programas, extensões de documentos e por aí vai. As extensões dos programas, dos aplicativos no Windows, é chamado de .exe. .exe, executável, .exe. Tem um .exe, são os executáveis. Tem um .exe, são os executáveis. Aqui, por exemplo, você não está vendo, mas tem um .doc ou docx. Vou te mostrar aqui, ó. Aqui você não está vendo, mas tem uma extensão .doc ou .docx. Ali, ó. Documento do Word, tipo docx, que é um documento do Word mais sofisticado, mais seguro, tá? Mais seguro. Docx, que é mais compatível também com outras versões do Word. Docx. Temos também aqui um PDF. A extensão é .pdf, que também é um documento. É também chamado de documento. O que tem coisas escrito é chamado de documento. O que tem imagens é chamado de imagem. O que tem vídeo é chamado de vídeo. .mp4, beleza? .mov e por aí vai. E extensões de áudio. Temos .mp3, não sei o que, eu esqueci agora a sigla, são extensões de áudio. Beleza? Isso não é importante saber, não. Então, eu falei de extensões. Agora, o que é ícone de verdade e o que é ícone de atalho? Isso aqui é um documento de verdade, não é um atalho, que é o slide que eu estou usando com vocês. Tá aqui, ó. É um documento de verdade, não é um atalho. Bom, isso daqui, ó, é um atalho. Tem essa setazinha para cima, é um atalho. Isso aqui não é um aplicativo, um programa de verdade. Isso aqui não é um documento do Excel de verdade. Não é o xizinho do Excel. Não é um atalho do Excel. Aqui é um documento de verdade, não é atalho. Aqui não tem atalho. Aqui não tem atalho. Aqui é atalho, atalho. Aqui não tem atalho. Aqui é uma pasta, não é uma pasta com atalho, é uma pasta de verdade. E por aí vai. Dúvidas até agora? Me perguntem as dúvidas. Fala a sua dúvida. O professor, sempre geralmente aparece lá na prova assim, abri o WordPad, fechei o WordPad, entrei não sei o que, qual ficou a tela inicial? Muito bom. É simples. Por exemplo, ó, o que ele está falando com você? Ó? Vou fazer o que você falou aí. Ó. O que ele está falando? Eu fui no menu iniciar, abri o bloco de notas. Voltei no menu iniciar, abri o WordPage. Abri o WordPage. Qual tela está aparecendo para mim? Essa pergunta. O WordPage. Tá. Eu fiz tudo isso e apertei o menuzinho. Quando eu apertar o menuzinho, o que vai aparecer para mim? O bloco de notas. É isso, não é? Eu até sei que prova é essa que você está falando. Sim, sim, é sempre isso aí. Beleza? É isso aí mesmo. E aí cai também aquele que o senhor já explicou que mandei um e-mail para fulano de tal, aí deixei bloqueado tal pessoa, ou criptografado, agora eu não lembro a palavra certa. E quem vai ver a minha mensagem quando eu apertar reenviar? Para quem vai ser reenviado? Não, tá, isso daí é outra coisa, beleza? Por enquanto, eu vou focar aqui na área de trabalho, aqui no Windows. Isso daí é... Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. O bloco de notas, por exemplo, mas eu vou falar disso daí também. O bloco de notas, por exemplo, tem que ter cuidado porque pode falar assim, ó. O WordPage e bloco de notas aceitam imagens. Cuidado. O bloco de notas, sim, pode aceitar uma outra figura. O WordPage. O bloco de notas, não. O bloco de notas é apenas texto, tá? Apenas texto. E ele pula linha, né? Textos aí, ó. E quebra de linha automática, formatar, quebra de linha automática. Então, ele basicamente não dá para mudar aqui
o tipo da fonte, em tese, né? No automático, não dá para você mudar o tipo de fonte e por aí vai. Cuidado, bloco de notas é só para escrever rapidinho. Não dá para pôr imagens, vídeos e nem mudar a letra e nem fazer nada. Tá bom. Vou fechar isso aqui. E vamos também fechar isso aqui. Ó, vou falar um pouquinho do WordPage. O WordPage também, apesar de dar para colocar imagem e tal, ele não é igual ao Word. Ele não tem as mesmas configurações do Word. O Word é mais completo que o WordPage, é só isso. É só isso, mais completo. O Word da Microsoft é mais completo que o WordPage aí da Microsoft, do acessórios. Bom, aqui na área de trabalho temos alguns ícones padrões. No Windows 10, o ícone meu computador ou este computador não é um ícone padrão, tá? O ícone padrão é a lixeira. Ponto final. Cuidado, pode perguntar na sua prova. Quando eu formatei o meu computador com Windows 10, quais são os ícones padrão? O WordPage. O WordPage é o ícone padrão. Perdão. A lixeira é o ícone padrão. O computador aí, este computador não é ícone padrão, tá? Do Windows 10. Antes era. Lá no XP, tinha lixeira, meu computador, tinha documentos, tinha outras coisas que eram, que eram ícones padrões. Aqui, no Windows 10, deixou de ser ícone padrão, tá? Vamos lá. Vamos abrir aqui o meu computador, ou este computador. Antes chamava meu computador, agora chama este computador. Aqui neste computador aqui, ó, nós temos aí o nosso disco local, C2 pontos. Aqui é onde fica toda a informação que tem aí no seu HD, tá ali dentro. E aqui nós temos aqui pastinhas, né? Cada pastinha tem a sua finalidade aqui, de vídeos, de músicas e etc, tá? Aqui em cima nós conseguiríamos navegar entre pastas. Se eu colocasse, por exemplo, aqui C2 pontos e apertasse Enter, eu conseguiria navegar dentro do C2 pontos. É o mesmo que eu abrir aqui, ó. Seria o mesmo que eu abrir aqui, beleza? Mas não vou me aprofundar nisso daqui, não. Beleza. Tá. Aqui nós temos, no cantinho aqui, podemos navegar aqui nessa, como se fosse um acesso rápido, né? Nós temos aqui o acesso rápido, que dá entrada para a área de trabalho, downloads, documentos, imagens, decora isso daqui. O acesso rápido, geralmente, ele decora, agora sim, o acesso rápido, ele decora o que você acessou recentemente. Então, cuidado aí, tá? Temos o acesso rápido padrão, que é a área de trabalho, download de documentos e imagens, e temos outros que ele coloca como o que eu entrei antes, beleza? Então, aprenda isso daí. Esse OneDrive aqui é a minha nuvem, e aqui nós temos o computador aqui, que é destrinchado aqui nesses objetos aqui, ó. O computador te dá acesso à área de trabalho, documentos, downloads, imagens, música, etc. É tudo que está aqui em cima, tá? Ó. É tudo que está aqui em cima, só que aqui está numa aba diferente, né? Numa listagem. Aqui é a listagem, aqui é estilo ícones, né? Ícones normais. Bom, entenda esses conceitos aí, entenda esses conceitos, tá? Entendam esses conceitos aí. Temos aqui em cima, ó, a propriedade do sistema. Basicamente aí, ele traz algumas informações do seu sistema operacional, beleza? Tá aí, ó, computadorzinho, estou utilizando aqui um computadorzinho mais minha boca, né? Temos aí o Windows 10 Pro, versão 2004, foi instalado aqui dia 12/10/2020. Aqui eu tenho o meu processador, que é... não está falando aqui, mas é um dual, tá? Um dual core, i3, 2.30 com 2.30, 4 GB de memória. O sistema operacional que eu estou utilizando aqui é o 64 bits e por aí vai. Mas o que podemos falar aqui é importante. A lixeira, você manda um documento para cá, ele pode ser deletado permanentemente ou ficar aqui. O que tem que decorar? Se eu enviar para a lixeira um documento ou arquivo muito grande, ela me avisa já que vai deletar ele permanentemente. Se for um documento pequeno, ela guarda aqui para eu apagar a lixeira depois. Temos aqui o Google Chrome, que é um navegador de internet, assim como o Internet Explorer, assim como o Edge,
que é o novo Internet Explorer, Mozilla Firefox, e aí por aí vai. Opera Mini, Opera, são navegadores de internet. Navegadores de internet. Mas o que aí... vamos tentar abrir aqui o painel de controle. Aqui, ó, nessa chavinha, configurações, temos o painel de controle. E vamos acessar rapidinho o painel de controle. Não vou abrir um por um, vou só comentar um por um aqui. Aqui em cima ele mostra atualizações aqui, quem é o usuário, né? E tal, informações do sistema, aplicativos para desinstalar aplicativos, fazer pesquisa de arquivos e permissões. Tá vendo? Cada coisa aqui, ó, ele fala o que é que significa, beleza? Ele fala cada um aqui o que significa, tá? Mas o que... Bom, basicamente aí, vou fazer uma outra aula. A próxima aula lá, para finalizar a informática, vou fazer mais uma aula de informática, onde eu vou falar de Excel e vou falar de e-mail, que foi o que o Luiz tinha falado aí, tá? Vou falar de e-mail e vou falar do Excel. O Word e PowerPoint é facinho, cara, não vou falar. Vou falar do Excel e vou falar de e-mail, ok? Gente, passei o conteúdo que eu queria passar, mostrei aí a minha tela para vocês. Na aula que vem, continuaremos informática, arrematamos e vamos entrar na apostila de conhecimentos específicos para GCM de Cubatão, onde vamos finalizar aí GCM de Cubatão. Tranquilos? De boa? Beleza? Show, professor. Valeu, hein? Aula top. Fique com Deus, cara. Valeu. A aula para Cubatão vai ser amanhã. Essa hoje foi de Cubatão até agora há pouco, né? Aí falamos para informática. E amanhã, terminar de falar em informática, vou dar entrada já no conteúdo de específicas para Cubatão também. Até agora eu falei só de Cubatão. Só Cubatão. Informática é que entrou ali um detalhe ou outro que é o concurso, beleza? Isso. Ô, professor, essa aula de informática aí foi top, hein? Aprendi mais assim do que você falando todas as aulas lá presencial. E eu tô mostrando, né, cara? Porra, bem mais fácil, mais prático. Bem mais prático. Tem nem como comparar, né? Uma aula que eu tô fazendo você imaginar o conteúdo com eu mostrando o conteúdo. Tem muita diferença, beleza? Por isso que todas as minhas aulas de informática, eu faço elas assim, nesse modelo online. Como é que eu vou mostrar as coisas? Tem que ser assim, entendeu? Eu consigo mostrar. Boa. Tamo junto. Até amanhã. Amanhã. Boa noite aí. Fique com Deus aí, tá? Valeu. Tchauzinho. Valeu, Lia. Valeu, Luiz. Quem ficou até o final aí, valeu, tá? Quem não ficou, vai se fuder. Valeu aí. Valeu. Com Deus aí. Tchauzinho. Valeu. Tamo junto. Valeu.